Bom dia, bom dia, bom dia, meus irmãos. A paz de Deus para todos. Vamos para mais um Café com Verdade de hoje, né? Peraí, deixa eu pegar um pouquinho de café para nós. Ainda tá quente. Ó, vocês verem a fumacinha? Tá subindo bem pouquinho. Ainda tem, mas tá quente. Então, meus irmãos, vocês sentiram falta da palavra ontem? Da leitura ontem? Vocês sentiram? Eu também senti, mas eu orei várias vezes ontem e pedi pro Senhor uma palavra e o Senhor não falou nada. E, irmãos, eu que não ouso de falar alguma coisa que o céu não falar. Eu que não ouso fazer isso. Então, o Senhor não falou nada, eu fiquei em paz. Mas hoje o Senhor falou, e o Senhor falou que hoje é porção dobrada. Eu falei, glória a Deus. Vai ter o café da manhã hoje, café com a verdade, e vai ter a tarde da bênção. Eita, glória. Deus já pensou assim tudo de uma vez. Eu falei, glória a Deus, né? Mas é uma palavra de peso, irmãos. Eu vou ler com vocês e a dispensação dessa palavra vai ficar com o Senhor. Não sei o que o Senhor quer falar com a gente nessa manhã, porque todo mundo come desse pão. Vocês comem desse pão, eu como desse pão também, né? Mas pela leitura é um trem forte, gente. É um trem forte bem sério. Mas como a gente não escolhe palavra, né? É o Senhor que escolhe de acordo com a necessidade da igreja, de cada um de nós, o que nós está passando no dia de hoje, né? Então, eu falo assim, eu tô na dispensação do céu, eu só obedeço. O que Deus fala, irmãos, eu só obedeço, eu não questiono, né? Porque eu sei que Deus sabe muito mais que eu. Mas vamos lá? Ó, a palavra de hoje se encontra em 1 Reis. Quem viu o stories, que eu já postei bem mais cedinho, né? Se encontra em 1 Reis, capítulo 21. É só 3 versículos, bem pouquinho, irmãos. 8, 9, 10, só isso. Bem pouquinho, mas com uma profundidade e com peso. Meu Deus. Mas vamos lá, né, irmãos? Vamos ler com a ajuda de Deus a palavra. 1 Reis 21. 1 Reis 21. Vocês pegam a Bíblia, gente. Vou falar igual a nossa irmã Suzana fala, igual outros irmãos falam, que é a pura verdade. A palavra tem que ser com a palavra, né? O devocional, nosso café com a verdade tem que ser com a verdade. Vocês podem ter outros livros, porque Deus não fala assim pra gente ser leigo, não, fala pra gente ter conhecimento. Mas esse daqui é a nossa base. Não você lê um versículo no livro e daí fala, aquilo lá tá inspirado por Deus, e lê lá o livrinho, né? E faz o seu devocional. Não, o devocional é com a palavra, irmãos, é com a palavra. Porque nós é igual criança. Criança, quando tá aprendendo a falar, não entende nada, não sabe as palavras que o pai tá falando. Mas ele vai entendendo os comandos, sim, não, pelo tom de voz, ele vai entendendo. E vai passando o tempo, ele vai entendendo as palavras. Quando a gente é novinho, de crente, a gente lê a Bíblia, parece que é um bicho de 7 cabeças, mas depois Deus vai abrindo o nosso entendimento. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente busca, mais Deus enche nós, mais Deus vai abrindo o nosso entendimento. E é igual Deus sempre dá de falar. A gente aprende na palavra de Deus as histórias do passado, do Velho Testamento e do Novo Testamento, ver os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou, ver como os reis agiam, como os profetas agiam. Só que quando a gente lê na comunhão, para ser dividido, quando tem um ou mais reunidos, o Senhor não fala só, o Senhor não conta só uma história do passado, porque isso daqui é um livro com vida, irmãos, é um livro vivo, não é uma historinha da carochinha. Então o Senhor conta a história do passado, mas na revelação do céu, ele traz o que nós está passando e fala com a nossa alma no presente. É a mesma coisa da gente abrir lá no Google um jornal, pra gente ler o Estadão, sei lá, algum jornal que a gente lê online. É aqui, ó, tudo atualizado, 2000 anos, tudo que acontece hoje tá aqui. Tudo que vai acontecer no futuro tá aqui, não é atrasado, daqui tá adiantado. Daqui, ó, a ciência,
tudo que eles descobriram de 100 anos pra cá, aqui já falava, ó, esses negócios de mentalidade, que o que você pensa você vai ser, que esses negócios dos coach pra deixar as pessoas com a cabeça boa, né? Porque depois do Covid ninguém começa com a cabeça boa. Aqui, ó, já ensinava há muito tempo que falta é o povo comer a Bíblia. E os que lê, cata e faz livro, faz dinheiro, porque isso daqui é um poço de sabedoria. Mas vamos lá, irmãos. Deixa eu ler com vocês, né, que o tempo ruge. O tempo passa muito rápido. 1 Reis 21, versos 8, 9 e 10. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu selo sinete. E mandou as cartas aos anciões e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam em Nabote. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde a Nabote acima do povo. E ponde defronte dele dois homens filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o seu rei. Trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Amém. Amém. Meu Deus, que palavra forte, né, irmãos? Eu vou contextualizar para vocês. Vou falar de alguns versículos anteriores. Mas, pelo amor de Deus, irmãos, leiam. Leiam a palavra. Nós tem que ser uns crentes que conhecem a palavra. Nós tem que ser uns crentes que não é qualquer um que conta qualquer história para nós da carochinha e a gente fala amém, amém. Não, você tem que saber. A gente tem que saber. Não tem esse negócio, eu só falo o que eu sinto. Ninguém vive só de sentimento, não, irmãos. A gente sente fome, a gente sente sede. A gente tem que ter o conhecimento, porque a gente tendo conhecimento, a revelação vem do céu. Mas primeiro a gente tem que conhecer. Ninguém pode ser leigo de tudo, mas não. Nós estamos em 2025. Esses crentes que só abrem a Bíblia dentro da igreja e quando tá aprovado, ó, já foi o tempo. Nós tem que, ó, acorda pra vida. Tem que ser uns crentes de qualidade. Tem que ser uns crentes valentes, porque o vento tá batendo. Jesus tá nas portas. E quem, irmãos, não se firmar na rocha que é Jesus Cristo, não vai aguentar as tormentas que vai vir, não. Não vai aguentar, porque o mundo, ó, vai bater forte. O Satanás que tá nessa terra não tá brincando de ser Satanás, não. Ele quer sair arrastando meio mundo. Todo mundo que ele puder arrastar pro abismo com ele, ele quer arrastar. Mas quem ficar firme no Senhor, se revestir de Deus e da força do seu poder, se revestir das armaduras do céu, o Senhor vai derramar a armadura sobre ele, vai dar um revestimento da glória, um revestimento do céu para a pessoa não só suportar, mas para a pessoa ultrapassar, para a pessoa passar nas barreiras, tá lá as trincheiras. Santo Deus, tá lá. Deus está mostrando assim, irmãos. Na revelação do céu, eu vou falar para vocês que Deus está mostrando. Uma guerra igual a gente vê naqueles filmes de época, quando tem aquelas guerras de soldados, sabe? Tá as trincheiras lá, santo Deus, glória a Deus. Tá lá a trincheira, tá aquele monte de soldado. Mas os que tá ligado no capitão, o que teve treinamento, que foi as provas e as lutas que treinou nós, para nós ser firme, para nós ser firme na oração, para nós ser firme na prova, ser firme na luta, ser firme na calúnia. Estão te caluniando, estão falando pelas tuas costas, estão falando que você não é o que você fala. E você fica ali firme no Senhor, não liga para vozes estranhas não, irmão. Olha pro capitão, porque o soldado que vai olhar pro capitão, ele sabe as estratégias, ele vai pra cima. Vai pra cima, o inferno bate em cima de você, mas você vai pra cima e a vitória é sua. A vitória é sua. Mas o soldado covarde, frouxo, que corre, que vê o inimigo e corre pra trás, às vezes quer até deitar em cima do corpo do outro soldado que já tá morto pra se fazer de morto. Ah, filho, isso não vai longe, não. Isso não vai longe. Depois fala, fiquei 20 anos, 30 anos na igreja e não valeu de nada. Não valeu mesmo, porque você não tava com o coração sincero. Tava o crente reimundo, querendo viver Deus e querendo ver o mundo. Não pode servir a dois senhores, não. Ou é Deus ou é Baal. Não pode servir a dois senhores.
O Senhor já falou, ou você serve um e aborrece o outro. Não dá para servir os dois, não. Não dá para estar com o pé em dois caminhos, não. Aqui na presença de Deus e aqui no mundo, não, irmãos? Ou é uma coisa ou é outra. Mas vamos lá. Nos versículos anteriores, nos episódios anteriores, o rei, irmão, já tinha tudo. Ele era rei. Cara, ele era rei. Ele tinha tudo. Mas mesmo assim, eu tô falando assim, irmãos, na linguagem de hoje. Mesmo assim, ele cresceu o olho em cima do que não era dele. Em cima do que não era dele, ele cresceu o olho. Tinha uma vinha lá perto do palácio. E ele foi lá querer comprar. E o dono não quis vender. Porque era uma herança, era uma coisa de família. Tinha um significado emocional para ele. Não tinha só um valor que dava para comprar com dinheiro. Tinha um significado. E ele fez o quê? Ele tentou comprar. Quantas vezes o inimigo quer tentar comprar a gente com alguma coisa, quer tentar tirar da gente aquilo que o céu deu pra nós e a gente fala não. Ainda que a gente perde. Ainda que parece que a gente tá perdendo. Mas a gente fala não, porque a gente não abre mão da nossa herança celestial. Aquilo que Deus deu pra nós, que é o direito da vida eterna, a gente não abre mão por nada dessa vida. Daí ele pegou, irmãos, foi lá pra casa dele o rei, ficou chateado porque o cara não quis. E ele era casado com uma cobra venenosa. Uma cobra venenosa chamada Jezabel. A mulher que fez Israel todo pecar, que fez uma ruaça. Sabe aqueles crentes que diz que é crente, mas que tá lá sendo servo de Satanás, irmãos? Que entra só para fazer contenda, destruição dentro da igreja, que levanta falso testemunho, que põe um irmão contra o outro. Era essa mulher aqui. Era essa mulher aqui. A Jezabel virou pra ele, porque você tá tristinho, isso, aquilo, outro. Ele, o rei, frouxo, virou pra ela e falou, o Nabal não quis vender a vinha pra mim. E ela, como era astuta, virou e falou, não, pode deixar que eu dou um jeito nisso. Então, irmãos, Deus já tá ensinando aqui. Tem que ser homem valente, irmão. Vocês têm que ser homem de peso. Daqui no dia de hoje, os homens não querem mais ser homem direito e ficar aí sendo manteiguinha, derretida, qualquer coisa tá se derretendo. Mas tem que ser homem valente, homem forte. Nabal, ele não era valente, não. Ele já começou errado porque ele catou uma mulher errada, nem era do povo de Deus. Põe uma mulher que não era do povo de Deus para ser esposa dele e fez Israel todo se contaminar. Com as bruxarias, com as feitiçarias, com as safadezas que essa mulher fazia, que ela metia o galho nesse homem com força. Além de ser corno, ainda virou um homem frouxo. Não tinha pulso firme para fazer nada. Então nós tem que ser homem firme, mulher firme, valente. Se alguém vir dar um conselho para você, irmão, se tiver triste com alguma coisa e vir dar um conselho e for um conselho errado, não aceita não. Fecha os teus ouvidos. Vai pedir conselho para Deus. Não pede conselho para gente errada, não. Não pede conselho para quem tem temor de Deus, não. Porque quem não tem temor de Deus, por mais que a pessoa é boa, nossa, não faz mal para ninguém. Não faz mal, assim, não mata, não rouba, mas destrói família, entra lá, fica fazendo que é amiga da outra para destruir o casamento da outra, faz inferno na vida do outro, vai lá, paga pro casamento dos outros ser destruído, paga, irmãos, paga pro casamento do outro ser destruído e depois tá lá dentro da igreja, Deus tá vendo? Viu, Jezabel, você que tá escondida aí, os olhos de Deus tá te vendo e o Senhor vai te pegar, viu? Porque o fim da Jezabel foi triste, o seu fim vai ser triste. Pode esconder da irmandade toda, todo mundo. O céu tá vendo suas obras. O céu tá vendo. E vai ter um preço. Pelas coisas que você tá fazendo, vai ter um preço. Meu Deus. Então, irmãos, essa mulher virou e fez essa safadeza. Ela pegou... Meu Deus. Nossa, irmãos, eu nem sei como eu falo essas coisas que Deus tá mandando falar. Mas quem sou eu para ficar quieta? Quem sou eu para falar para o Espírito Santo? Não vou falar isso, não. Porque eu falei, Senhor, me usa na terra. Quero ser instrumento seu na terra, Senhor. Não quero falar o que os outros querem, eu quero falar o que o Senhor quer falar. Para as pessoas se arrepender e voltar para os seus caminhos, Senhor, e fugir da condenação eterna. Então, irmãos, eu tô aqui para falar o que Deus mandar, não é o que eu quero falar, não. Por mim, eu só li a bênção para vocês e fica, vai, Senhor, revela a sua bênção, mas Deus é o Pai que ama, né?
E o Senhor tem a vara da correção para corrigir nós. Tem o sabão de lavandeiro. E também tem o fogo consumidor para catar com jeito aqueles que fingem que é, mas não é. Que diz que são, mas não são. Que fica no nosso meio. Que entra no meio do povo de Deus, fingindo que é de Deus. Mas o espírito que está atuando nele, o espírito que está atuando nela, o espírito do engano, o espírito da mentira, da falsidade. Santo Deus. Olha, irmãos, essa mulher catou, usou o nome do marido dela, do rei, mandou escrever carta. E usou uma malícia tão grande, tão grande. Ó, ela mandou escrever carta na cidade todinha, juntou a cidade todinha, tá fazendo dossiê para prejudicar a vida dos outros, tá querendo levar alguém na justiça para fazer mal para a vida dos outros, porque quer tomar alguma coisa que é dele. O Senhor não vai deixar não, viu? Aqui, ó, ela fez esse inferno na vida de Nabode. Ela foi lá, pegou, irmãos, mandou os outros até jejuar. Olha, pra gente ver os outros falando. Tem que saber o homem de Deus, a mulher de Deus, que escuta, que diz que é homem de Deus e mulher de Deus. Porque ela mandou as pessoas até apregoar um jejum. Mandou escrever carta para a cidade inteira, para as pessoas mais importantes, tipo, mandou lá pro ministério todo. Mandou carta pro juiz, santo Deus, mandou carta lá no cartório, entrou em contato com o advogado, tudo para prejudicar a pessoa. Mas Deus fala nessa manhã. Fique em paz, irmãos. Fique em paz. Porque a Jezabel que se levantou na sua vida para te destruir, para tirar aquilo que é teu, o Senhor não vai deixar. Ela usou de falsidade, ela usou as pessoas. E quando ela pegou testemunha, vocês podem ver que está escrito que ela pegou 2 homens filhos de Belial. Sabe o que é isso? Crente mentiroso. Crente que diz que é crente, mas não é crente. Que anda com o terno, anda com a gravata, anda com o cabelo grande, mas o coração é perverso. Faz só o que não agrada a Deus. Porque filho de Belial é os povos cachaceiros. Mas não tá falando só de cachaceiro, tá falando assim, da pessoa tá lá dentro da igreja e querendo destruir o outro, querendo acabar com a vida do outro, querendo prejudicar o outro, querendo usar do poder que tem lá dentro para fazer mal para a pessoa. Mas Deus fala nessa manhã, hoje tem livramento. Hoje Deus entra com livramento. Deus trouxe essa história do passado para nós sabermos, irmãos, que a gente não pode confiar em todo mundo. Que não é todo mundo que bate nas nossas costas que diz que é nosso amigo. Porque isso daqui não tava acontecendo no gentil, estava acontecendo no meio do povo de Israel. Deus aqui está acontecendo no meio do povo de Deus. É falsidade, é traição, é sentimento facioso. As pessoas se disfarçando de servo de Deus e é lobo devorador querendo fazer o mal para você. Mas você fica em paz, irmão. Você fica em paz, irmão, porque você que está sendo fiel ao Senhor, guardando a palavra do Senhor, Jezabel não vai tocar naquilo que é teu. E Acabe não vai arrancar aquilo que é teu. Ele pode ter um poder na cidade que você tá. Ele pode conhecer o juiz, ele pode conhecer o advogado, ele pode conhecer a hierarquia da tua igreja, o mais alto da tua igreja, o mais alto nível. Se fosse na minha igreja, podia falar, conhece o Braz. Pode falar que conhece o pastor presidente. Mas você é filha e filho do Rei da Glória. E o que aconteceu com Nabode não vai acontecer com você, porque vem providência do céu. Tá descendo providência do céu. Aquilo que era para ser de destruição, Deus vai trazer como exaltação. A Jezabel e o Acabe vai ver você sentando no cavalo do rei, igual Deus fez, santo Deus, igual o Senhor fez com o tio da Esther. Igualzinho o Senhor fez com o tio da Esther. Quando eles fizeram lá um decreto para matar todo o povo de Israel. Mas o que aconteceu com o tio da Esther? Quem sabe o que era o tio da Esther, irmãos? Quem sabe quem que era o tio da Esther? Aquele irmão que falou pro rei quando tinha uns servos, tentou matar ele, tentou se levantar contra ele, fez um complô. Ele foi lá e contou pro rei. Daí o que Deus fez? O que Deus fez?
Um dia Deus tirou o sono do rei. Deus tirou o sono do rei. E mandou ler o livro das crônicas. Bendito é o nome santo do Senhor. E nessa manhã o Senhor está lendo o livro da tua história. O Senhor está lendo o livro das crônicas da tua vida. Tá vendo ali, ó, quando Deus te chamou, quando você era testemunhado, quando você estava começando a caminhar. Tudo que você fez de coração sincero para o céu. Tudo que você fez para o Senhor. Deus está folheando e falando, o que eu posso fazer de bem para minha filha? Porque Ele achou uma página que Ele pediu algo para você e você fez. E você foi obediente ao Senhor. E o Senhor tá, o que eu posso fazer de bem para minha filha? O que eu posso fazer de bem para o meu filho? Santo Deus. E vai chegar a surpresa do céu na minha vida e na tua vida. O Senhor vai trazer a surpresa do céu para nossa vida. Igual Naamã quis envergonhar o Mardoqueu, mas o Mardoqueu sentou no cavalo real. O Naamã, ordinário, teve que puxar a rédea do cavalo, andar na cidade todinha e gritar e falar em voz alta, esse é o homem cuja honra o rei se agrada. Glória a Deus, tem exaltação para a nossa vida, tem exaltação para a minha vida, irmãos, tem exaltação para a tua vida. Aqueles que queriam a nossa morte, vai ter que ver a nossa vitória. Aqueles que queriam nossa destruição, caluniar, nos manchar, eles vão ter o que eles merecem, mas o Senhor vai trazer exaltação para a nossa vida. Essa é a palavra dessa manhã, que Deus abençoe a vida de cada um de nós.